antes de a gente fazer as reflexões do Evangelho, só vou passar um recado. Nós vamos ter um feriado aí, se não me engano, dia 16, é isso? Que cai numa quinta-feira. Quinta-feira, a nossa casa, né, desde que se iniciou a pandemia, a gente não está vindo nas quintas-feiras. Mas quero informar que sexta e sábado as atividades estão normais, tá? Tanto sexta com atendimento, como é feito no dia de hoje, de quarta-feira, bem como no sábado, que é realizada a atividade de evangelização infantil. Tá bom? Vamos então, nesse momento, acalmar os nossos pensamentos, relaxar o nosso coração, buscar o esquecimento das coisas cotidianas, dos enfrentamentos do nosso dia a dia, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, entrando em sintonia com essa equipe espiritual aqui presente conosco, os nossos mentores individuais. Nesse momento, nos abrindo para receber as reflexões, as palavras do nosso Mestre Jesus. Nesse momento, buscar cuidarmos de nós, das nossas reflexões íntimas, buscar amenizar as nossas dores, buscar o esclarecimento das nossas dúvidas e incertezas e nos dedicarmos a essas reflexões juntamente com esses amigos nesta casa que nos recebe com muito amor e fraternidade. E assim, como forma de gratidão, mais uma vez elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E ajude-nos a não cair em tentações da vida e a livrar-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Falamos pelo título lá, que é um tema bem interessante, que pede para que nós busquemos a perfeição. Obviamente não vamos fazer a reflexão de todo o capítulo, mas eu vou fazer uma reflexão especial do item 7, cujo título é O Dever. O item 7 ele faz parte da instrução dos Espíritos. Para quem não conhece ou nunca teve muito contato com o Evangelho é dividido em 3 partes. Uma passagem do Cristo, um comentário de Kardec e instruções dos Espíritos, que nada mais é que psicografias que foram selecionadas pelos Espíritos para fazerem parte da obra do Evangelho. Então essa psicografia sobre o dever é de Lázaro, de 1863. E ele vai discutir sobre a temática do dever. O que é o dever? Muitas vezes a gente costuma muito falar em justiça e em direitos. É muito comum nós discutirmos a questão da justiça e do direito. E pouco falamos sobre a ideia de dever. Então aqui, nessa instrução que o Lázaro nos dá, ele vai falar sobre o dever moral. Mas para a gente compreender o que é o dever moral, a gente tem que entender o que é o conceito de dever. O dever, segundo o dicionário Aurélio, nada mais é que a obrigação de você fazer algo, que pode ser imposto por lei, que pode ser imposto pela moral, que pode ser imposta pela consciência, que pode ser imposta por costume. Então, tudo que está condicionado à ideia de dever, está condicionado à ideia de cumprimento de uma obrigação. É um conjunto de obrigações que uma determinada pessoa tem que ter. Essa é a definição simples e clássica do dever. Agora aqui, na doutrina espírita,
nós vamos nos adeter a uma questão do dever, que é a questão do dever moral. O que é o dever moral? O que Lázaro nos explica sobre essa questão do dever moral? O dever moral, ele está condicionado, como o próprio nome diz, à questão da moralidade. Ele está subordinado ao nosso livre-arbítrio, à nossa consciência e à nossa própria compreensão de moral. Eu vou explicar melhor. Condicionado ao nosso livre-arbítrio, porque nós somos seres racionais que possuímos a capacidade de escolha. O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de escolher. Está subordinado em nossa consciência, porque nós, como seres racionais e pensantes dos nossos atos, nós temos na nossa consciência a ideia do que é o bem e o mal. Todos nós, em maior ou menor grau de intelectualidade, ele possui no seu íntimo do ser o que é certo e o que é errado. Ele sabe disso. E a própria moral, que é o conjunto de tudo isso. Que é aquilo que você tem dentro de você e que te faz uma cobrança quando você comete o mal e te traz uma sensação de realização quando você faz o bem e age de maneira correta. Então, na questão do dever moral, a nossa obrigação, vamos dizer assim, nosso compromisso como espíritos em evolução é cumprir as leis de Deus. Nosso primeiro dever moral é com Deus, no cumprimento das leis divinas. Depois, para conosco mesmo, aplicar a lei moral em nós, no nosso dia a dia, as leis divinas, no nosso comportamento, para que possamos também aplicar a lei de Deus para com os outros. O cumprimento do nosso dever, baseado nas leis morais, nos condiciona para a nossa reforma íntima. Não há evolução do espírito se não há uma mudança cuja a sua finalidade seja atender o cumprimento das leis divinas, buscarmos fazer o bem, usarmos nosso livre-arbítrio para tomar decisões corretas. Porque o dever moral ele está condicionado desde as coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas. E aí eu faço a seguinte reflexão: é fácil cumprir o dever moral o tempo todo? Obviamente que não. Por que é tão difícil para nós cumprirmos o dever moral? Porque todos nós sabemos que nós ainda somos limitados e imperfeitos. Não é que nós não sabemos o que é o bem, é que nós nos limitamos a muitas vezes não fazer o bem. Nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, que faz parte da condição do dever. Lembra que o dever moral está condicionado ao nosso livre-arbítrio? Nós não somos animais que temos apenas o instinto, né? O animal age por instinto, ele não tem a escolha, ele vai agir por instinto. Nós não. Nós sabemos agir. Digo sabemos porque nós sabemos o que fazemos, tanto com o certo quanto com o errado. Kardec tem uma frase que diz assim: a carne é fraca quando o espírito é fraco. Não é porque a carne é fraca, a carne não condiciona o nosso espírito, a não ser nas necessidades fisiológicas da carne. Mas caso contrário, toda escolha moral, ela vem de uma atitude moral do espírito, da condição espiritual, do uso do livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio geralmente é voltado para quê? Para as paixões. Nós somos mais atraídos pelos nossos interesses, pelos nossos desejos, e aí o que acontece? Nós esquecemos o nosso dever moral. Nós deixamos ele de lado. E aí nós buscamos, né? Quando chegam as dores e os sofrimentos, ou seja, as consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio, a gente começa a refletir e repensar as nossas posturas.
E aí tem aquele velho ditado, a gente busca Deus quando precisa. Ou não. Então, nós refletimos o nosso dever moral é justamente nós buscarmos o tempo todo, refletir pelo menos que seja, para o cumprimento das leis divinas. Para que isso condicione fortaleza para o nosso progresso espiritual. Porque dentro de nós, em nossos sentimentos, nós sabemos o que são as leis divinas. Elas estão intrínsecas no nosso espírito. O que acontece é que ela entra em contradição, em antagonismo, com as atrações materiais e das nossas paixões. Nós sempre, quando cometemos algo ruim, nós temos certeza disso. Eu sei que isso não é certo, mas ninguém vai ver. Ninguém vai perceber. Uma vez só, já fiz tanta coisa boa, e a gente fica com aquela briga do nosso inconsciente, né? E nós geralmente temos essa postura. E como eu já disse, independente da condição intelectual que nós nos encontramos, nós não podemos alegar qualquer tipo de falta ou desconhecimento sobre a questão do cumprimento do dever moral. Ou seja, de buscar ações voltadas ao bem. Por que isso? Porque a orientação do bem está na nossa consciência. A nossa consciência é o nosso tribunal. É ela que nos julga. Por mais que ninguém saiba do mal que nós possamos fazer, a nossa consciência, num momento ou outro, vai nos julgar. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos em nós a clareza do que é certo e errado. Temos que ter isso muito claro. Porque nós vivemos num cotidiano onde nós justificamos os nossos erros pelas nossas necessidades físicas e materiais. A carne é fraca, não é fraca. O espírito é fraco. Uma outra questão é que, como eu já disse, nossa consciência sempre nos adverte quando estamos saindo fora de algo que nos faz bem. Ou que nos, desculpa. Saindo de algo que nos faz bem e buscamos o mal. É automático isso. É automático quando nós cometemos algo de ruim, até o nosso corpo muda. Alguns emagrecem, alguns engordam, alguns sentem mais ansiedade, outros sentem mais pânico. Então, quer dizer, mesmo o corpo físico, ele consegue sentir e advertir quando a gente está fazendo mal. Não. A consciência, obviamente, o livre-arbítrio é o responsável, mas mesmo o nosso corpo físico, ele consegue nos advertir. E o que acontece? Por vezes nós cedemos devido aos nossos desejos. Por vezes nós cedemos, infelizmente, pelas nossas paixões. E uma outra questão além da consciência, nós como espíritas cristãos, é nós termos no Evangelho e nos exemplos de Jesus claramente expressas o cumprimento das leis divinas. Não há uma passagem do Evangelho de Jesus aonde ele não cumpra com exatidão e com ação as leis divinas. Não há. Mesmo aquelas pessoas mais céticas, estudiosas, que falam, mas lá no vendilhão dos templos, no templo, né, ele brigou com os mercadores. Então não existe uma diferença entre você ser rígido e uma diferença de você ser mau. Então, se a gente for analisar, não há nenhuma passagem ou escrito do Evangelho do Cristo em que em algum momento ele descumpra as leis morais, as leis divinas. Por isso que nós temos que ter a clareza disso.
Por isso que nós nos unimos numa instituição religiosa. Porque nós buscamos esse entendimento, buscamos relembrar, buscamos tirar do nosso íntimo esse cumprimento do dever. Esse dever que muitas vezes se torna esquecido. E qual que é o início do dever? O início do dever está em nós. Em nós buscarmos cumprir a lei divina e não ameaçar a condição e a felicidade do nosso próximo. As palavras de Jesus são muito claras quando se fala na questão do dever. Qual que é o nosso maior dever dentro das leis morais? Não fazer com o próximo aquilo que não queremos que façam conosco. Isso já é um cumprimento da lei moral. O maior, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Uma outra passagem de Cristo ele resume. Ele é questionado, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, cumpre suas leis. E uma outra que é semelhante a essa é amar o próximo como a nós mesmos. E mesmo saindo do direito moral, a própria questão do direito na terra já nos traz, de uma maneira ainda limitada, essa condição. O direito na terra costuma dizer o seguinte, que o direito de cada um termina onde começa o do próximo. O que é a justiça? A definição de justiça é o respeito ao direito de cada um e o cumprimento dos nossos deveres. Por isso que na oração também Cristo nos diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. É uma questão de justiça. Perdoa, Pai, pelo mal que eu fiz, na maneira que eu seja justo, e perdoe aquele que fez o mal para mim. Entende? Conseguem refletir aonde está a questão do dever? Porque se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós julgarmos, nós seremos julgados. Isso faz parte da lei divina, da lei de causa e efeito. Então, dentro dessa lógica, é essencial nós refletirmos sobre o cumprimento dos nossos deveres. Por quê? Nós somos juízes daquilo que fazemos, a nossa consciência é o nosso tribunal, e ao mesmo tempo nós somos escravos da nossa própria causa. Se nós fazemos o bem, nós seremos escravos em que sentido? Nós nos doaremos para o bem. Se nós fizermos o mal, nós seremos os escravos também do próprio mal que nós causamos. Na Bíblia tem uma frase, eu não me lembro que passagem, que diz: o mal escraviza. E é verdade, porque você se torna vítima do mal que você fez. A mesma coisa com o bem, só que ele escraviza numa outra condição. O bem faz com que nós alcancemos o que na terra nós temos como maior condição de felicidade. No Livro dos Espíritos, não me lembro a pergunta, o número, mas diz assim: qual que é o maior grau de felicidade que nós podemos alcançar aqui no nosso planeta, na Terra? E o Espírito diz em uma só frase: nós alcançamos o maior grau de felicidade mediante ao dever cumprido. Esse é o nosso maior grau de felicidade. Não tem aquele ditado popular: eu durmo com a minha consciência tranquila. Por que nós dormimos com a consciência tranquila? Porque nós cumprimos o nosso dever. Quem pratica o mal não dorme com a consciência tranquila, porque a sua consciência é o seu tribunal, e o mal que ele fez o escraviza. E lembra que eu falei do corpo físico? Claro que o nosso corpo sente. Agora, com a consciência tranquila, não.
a felicidade que nós temos nesse mundo é justamente ao dever buscar cumprir o bem, as leis divinas e manter a nossa consciência tranquila. Nós não conseguimos fazer isso o tempo todo. Mas temos que ter clareza. Temos que buscar fazer. Nosso objetivo na Terra é o progresso. E o progresso ele vai se dar mediante a luta contra as nossas imperfeições e a busca do cumprimento do bem, da consciência tranquila, do dever cumprido. Por isso que é muito importante a gente discutir. É um tema meio... Eu quando li a primeira vez isso daqui, eu não fiquei com a consciência muito tranquila. Foi um tapa muito grande, sabe? Mas é de suma importância a gente fazer essas reflexões. E como é que a gente busca entender isso? Buscando o conhecimento de nós mesmos. Buscando a revisão diária dos nossos atos. Eu sempre leio essas duas perguntas em outras oportunidades, mas eu vou ler novamente. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Da parte 3, no livro 3, onde o tema é conhecimento de si mesmo. E olha só esta pergunta. Qual meio prático, olha só, qual meio prático, o que eu preciso fazer? Mais eficaz, ou seja, o melhor que eu posso fazer para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Então, que meio prático e eficaz eu preciso nessa vida? O que eu preciso fazer? Ele não está perguntando uma receita, ele está perguntando uma prática. O que eu preciso fazer para resistir a todo o mal que existe, aos arrastamentos do mal? E a resposta é essa. Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos, nós buscamos compreender as nossas virtudes e os nossos defeitos. Nós nos nivelamos a partir do que somos e não a partir do que fingimos. E aí na pergunta 919A, Kardec pergunta o seguinte: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Como é que eu consigo conhecer a mim mesmo? Como é que eu consigo olhar para mim mesmo? A resposta é enorme, tem 2 páginas, tá? E é do Santo Agostinho. Mas ele diz o seguinte: todos os dias, quando ele estava na Terra, ele chegava no final do dia e ele buscava compreender o que ele tinha feito de bem e o que ele tinha feito de mal. Ele colocava uma lista. E aí ele ia conhecendo: olha, eu tenho problemas com isso. Olha, e com isso nem tanto, mas eu preciso ainda melhorar. Então fazer essa não vou dizer uma autocrítica, mas uma autorreflexão de nós mesmos, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. E é muito importante isso, porque quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a perceber quem nós somos. E a gente busca proceder na intenção de progredir espiritualmente e ao mesmo tempo se defender, como nos diz a pergunta do Kardec, se defender do mal. O ser humano que cumpre o dever moral, obviamente ele vai amar a Deus sobre todas as coisas, mais a Deus sobre todas as coisas, porque ele está cumprindo as leis que o Criador deixou, colocou em nós. Ele vai amar mais o próximo, porque se ele ama o Criador, ele vai amar a criatura, ele vai compreender o próximo. E ao mesmo tempo, vai amar a si mesmo. Cristo mostrou isso em todas as suas práticas, em todas as suas ações. E o dever é uma necessidade, porque ela está condicionada em nós, também na nossa vida terrena. Nós não temos os nossos deveres sociais, nós não temos nossos deveres profissionais, nós não temos nossos deveres legais,
que estão condicionadas às leis que regem o nosso mundo, nossa cidade, o nosso estado. Imagina se ninguém cumprisse as leis. Isso está aqui virando uma anarquia. Então, os deveres são essenciais, inclusive na nossa condição terrena, o cumprimento dos deveres. E Jesus também nos diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E nós temos, obviamente, os nossos deveres morais. São impostos por quem? Pela nossa própria consciência. E é uma necessidade para o nosso progresso moral. E quando a gente aprende a amar o nosso dever, a gente confere no nosso espírito o vigor necessário para o nosso progresso espiritual. A gente começa, numa linguagem mais popular, a gente começa a andar para frente. Literalmente, andar para frente. Ah, mas andar para frente? Depende. A gente gosta de andar para trás. Ou ficar parado. Então, quando a gente cria amor por dever, a gente sabe que o trabalho é uma lei da natureza, a gente sabe que buscar o bem vai trazer a felicidade que nós podemos alcançar, porque nós não somos felizes o tempo todo, mas a consciência tranquila vai trazer a felicidade que nós podemos ter, em todas as questões. Porque a obrigação moral do cumprimento das leis divinas nunca cessa. Ela é essencial e vai existir em todo nossa trajetória espiritual. Porque a nossa perfeição vai estar justamente no cumprimento pleno das leis divinas. E nós estamos bem longe dela. Mas fica aí a reflexão para todos. E para finalizar, eu vou ler rapidamente, eu vou resumir, na verdade, uma história do espírito Irmão X, uma psicografia do Chico Xavier, de um livro chamado Contos desta e de Outra Vida. É um conto bem curto, mas eu vou resumir. Então a história é assim: veio uma pessoa, foi enviada para Israel para combater o poderio romano. O nome dele era Efraim Ben Assef. Não sei se eu li corretamente, mas eu não domino a língua, então. E aí, ele chegando em Israel, em Jerusalém, Israel não existia ainda, Jerusalém, ele descobre, se informa que existe Jesus lá, um profeta, e que ele está lá, e foi bem recebido, quando ele foi para Jerusalém. E aí ele resolveu procurá-lo. E Jesus estava lá na casa de Obed, que era um guardador de cabras. E ele foi lá. Desculpa, quem é esse Jesus? Vamos ver quem é, né? Todo mundo fez festa quando chegou em Jerusalém. Vamos ver quem é esse Nazareno. E aí o que acontece? Ele encontra com Jesus e fala: mestre, olha, eu não vou te procurar como quem desconhece as leis divinas, como quem desconhece a justiça de Deus. O que eu tenho necessidade é de instrução para a minha conduta pessoal, no auxílio do povo. Porque lembre-se, ele foi enviado para Jerusalém para ajudar os judeus a combater a tirania romana. E aí ele pergunta assim: olha, como eu devo agir quando existe o orgulho? Quando eu vejo o orgulho, quando eu vejo a vaidade nas pessoas, como eu devo agir? E Jesus olha calmamente para ele e diz assim: é preciso ser mais humilde e servir mais. E aí ele continua a tentar Jesus. Enquanto a maldade chega perto de nós, e aí Jesus diz o seguinte: é preciso mais amor e servir mais. E quando as pessoas falam bravos com a gente, quando as pessoas ofendem a gente, o que a gente deve fazer? E aí Jesus fala: é preciso mais brandura e servir mais. E quando as pessoas nos dão golpes, quando elas nos ferem, o que a gente precisa fazer? Aí Jesus responde: é preciso ter mais paciência e servir mais. E aquelas pessoas que ficam pilhando, essa palavra que ele usa, pilham a gente, que causa impunidade, que causa
a injustiça? E Jesus responde para ele: olha, é preciso ter mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Aquelas pessoas que matam os outros de maneira impiedosa. O que eu devo fazer? Olha, é preciso mais perdão e servir mais. E aí ele começa a ficar exasperado, porque ele percebe que tudo aquilo que ele tenta contra Jesus, todo aquele discurso que ele quis abrir político com Jesus, se encerra nessas palavras de Jesus. E aí ele pergunta: mestre, o que significa servir mais? E aí Jesus responde o seguinte, esse eu vou ler inteiro. Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação e dever no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos desse modo outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. O chefe israelita que foi mandado para Israel para ajudar a combater os romanos e que procura Jesus, ele fica muito bravo com essa resposta de Jesus e vai embora. Passa-se 2 dias e, com o auxílio de Judas, Jesus é capturado para ser julgado e, obviamente, como a história nos diz, ser crucificado. E quem estava na frente para prender Jesus? Este mesmo que procurou Jesus. E aí, eu vou ler o final para vocês, para a gente fazer essa reflexão junto. Quando os esbirros do Sinédrio chegaram, as pessoas que foram enviadas do Sinédrio para prender Jesus, em companhia de Judas, foi Judas que o traiu, para deter o Messias, Efraim ben Assef, aquele, esteve à frente. E sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou sarcástico: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele um olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Que essa história fique de reflexão para todos nós, porque aqui eu acho que essa história está bem clara, que quando nós buscamos servir as leis divinas, servir ao bem, com renúncia, com paciência, com compreensão, não só com os outros, mas conosco mesmo, com as nossas limitações, a gente vai ter a consciência tranquila e vamos buscar o nosso melhor. Fica a reflexão para todos. Boa noite. Boa noite. Vamos então, nesse momento, relaxar o nosso corpo, a nossa mente. Entrando em sintonia com a equipe espiritual desta casa, com os nossos mentores, esses espíritos amigos que aqui estão conosco, no trabalho, auxiliando a todos aqueles irmãos também desencarnados, necessitados, auxiliando a nós que viemos a esta casa de amor e de paz, sanar nossas dúvidas, incertezas, acalmar os nossos corações e unidos nessa energia de paz, nessa energia de amor, que sentimos na presença desses espíritos amigos, que nos é enviada neste momento, também para os nossos amigos espirituais do mais alto, que essa energia possa ser sentida em cada um de nós, perpassando por todo o nosso corpo físico e espiritual, acalmando as nossas células, acalmando os nossos sentimentos, acalmando as nossas preocupações,
na certeza de que temos o Pai maior que nos cuida, nos auxilia, na certeza que temos o nosso Mestre querido, que nunca nos abandona. E nesse momento de paz, com essas energias enviadas da equipe espiritual, vamos nesse momento partilhar todas essas bênçãos divinas que nos alcançam nos nossos lares. Vamos mentalizar os nossos lares, as pessoas que ali estão, que amamos, e aquelas também que ainda não compreendemos. Vamos mentalizar os nossos animais de estimação. Vamos mentalizar todos os cômodos da nossa casa e, junto com o nosso amigo espiritual, nosso mentor individual, distribuir essas energias que recebemos aqui, fazendo uma sepsia em nosso lar, retirando toda a energia deletéria que nós, infelizmente, pelos nossos maus pensamentos, ainda criamos. Que essa energia se irradie em todo o nosso lar. E se porventura tiver algum irmão desencarnado e que não tenha um propósito do bem, que ele possa ter o merecimento e o acolhimento necessário. Ainda em pensamento, com o nosso amigo espiritual, vamos mentalizar o nosso lugar de trabalho, onde ganhamos o pão de nosso dia a dia. Vamos abençoar todas aquelas pessoas que ali estão, mesmo aquela que nós ainda não compreendemos. Que essa energia também se espalhe e abençoe este lugar que nos traz o alimento material e nos auxilia na realização de nossos projetos, que nos auxilia na nossa inteligência e que nos abençoa com a oportunidade de servir. Vamos também, nesse momento, todos unidos, mentalizarmos aquelas pessoas que necessitam, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, em alguma dimensão espiritual, onde haja necessidade das nossas vibrações de paz e de amor. E nesse momento, vamos retornando a esta sala, sentindo novamente nosso corpo e a nossa presença aqui. E junto com essa equipe espiritual, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos nesta casa, recebendo essa graça. Agradecer por mais esse momento de reflexão sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Em forma de gratidão, pedindo licença a essa equipe espiritual para encerrarmos as reflexões do Evangelho do dia de hoje, louvando a Deus a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal, pois a Ti pertence o reino, o esplendor e a glória, para todos sempre, que assim seja, graças a Deus.